Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. Nossa questão hoje é uma questão de concurso, é uma questão simples, mas mesmo uma questão simples pode nos ajudar a relembrar de conceitos que são importantes para a matemática e nos relembrar, de raciocínios que são simples, mas que são eficientes e que funcionam, tudo bem? Vamos lá. A nossa questão de hoje então diz o seguinte: dois terrenos separados, um quadrangular e o outro triangular, têm juntos um perímetro, palavra aqui importante, perímetro total de 32 metros. A pergunta é: qual o perímetro do triângulo? Sabendo que a área do quadrado é 25 metros quadrados, tudo bem? Então veja, o primeiro passo é compreender o problema. Vamos fazer uma releitura, vamos ver se nós conseguimos compreender. Veja, existem dois terrenos e eles são separados. Ele falou aqui, são separados. Tudo bem? Um é quadrangular, então eu vou desenhar aqui, veja, um quadrado. Um é quadrangular, tudo bem? Quadrado, 4 lados. Qual é a característica de um quadrado? Um quadrado ele tem 4 lados que têm a mesma medida. Os 4 ângulos são retos. Tudo bem? As diagonais elas se cruzam no meio. Existem várias coisas então em relação ao quadrado, tudo bem? Mas o que nós precisamos saber é que um quadrado ele tem 4 lados iguais, tudo bem? E um outro é triangular, então veja que o outro é um triângulo, mas ele não diz que tipo, então eu vou desenhar um triângulo qualquer aqui, tudo bem? Com 3 lados diferentes. Se ele não especifica qual é o triângulo, então não importa. Eu tenho um triângulo ABC, tudo bem? Eu vou colocar aqui o quadrado de vértices A, B, C e D, tudo bem? Só para exemplificar o que está acontecendo. Veja, nós precisamos, primeira etapa para resolver qualquer problema é o que? Compreender. Então, nós sabemos que existem dois terrenos, eles são separados, não é um terreno colado no outro. Um tem o formato de um quadrado, o outro tem o formato de um triângulo. Ele está dizendo, os dois terrenos, com essas características, têm juntos um perímetro total de 32 metros. Alguém lembra o que é perímetro? Perímetro de uma figura, de um polígono, é a soma da medida dos seus lados. Então veja, quanto é o lado do quadrado? O problema não me diz. Se ele não diz para mim, eu vou representar. Por que eu vou usar uma letra para representar essas medidas? Porque veja, ele está dizendo, o perímetro total, ou seja, o perímetro junto das duas figuras é quanto? 32 metros. Se eu sei que o perímetro é a soma da medida dos lados, eu olho para minhas figuras e pensa, eu não tenho a medida do lado do quadrado nem a medida do lado do triângulo. Se ele está falando de perímetro, então eu preciso saber quanto que é. Mas eu não sei, então eu vou chamar o lado do quadrado de x. Veja, os 4 lados são iguais, então se o lado AB mede x, o BC mede x, o CD mede x e o DA também mede x, você sabe, não é? Tudo bem? Aí ele vai dizer, qual o perímetro do triângulo? Então ele quer o perímetro do triângulo, sabendo que a área do quadrado é 25 metros quadrados. Então vamos botar aqui esses dados bem aqui, dados que o problema está me dando. O que é? O perímetro, vou botar aqui PT, o perímetro total é de 32 metros, tudo bem? Ou seja, se eu somar os 4 lados do quadrado, mais os 3 lados do terreno que tem a forma de triângulo, quanto é que tem que dar? 32 metros. Por quê? Porque o 32 metros é o perímetro total dos dois terrenos. Tudo bem? Agora ele está me dizendo, que a área, eu vou botar um quadradozinho aqui, a área do quadrado é quanto? 25 metros quadrados. Tudo bem? Beleza? Agora veja. Se ele diz para mim que a área do quadrado é de 25 metros quadrados, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é o quê? Daniel, a gente sabe calcular a área do quadrado? E a resposta é
Sim, nós sabemos. A área do quadrado aqui, ó, é lado ao quadrado. Olha só. Quer dizer, Daniel, que se eu tenho a área, eu tenho como substituir aqui e achar a medida do lado do quadrado. Tem, exatamente. E aí, se eu tenho como achar o lado do quadrado, eu também tenho como achar o perímetro do quadrado. É só somar esse, mais esse, mais esse, mais esse? Sim. Então, qual é a pergunta? Qual é o perímetro do triângulo? Bem, se eu sei o perímetro total, se eu consigo descobrir o perímetro do quadrado, é só fazer o perímetro total menos o perímetro do quadrado. Isso vai ser o perímetro de quem? Do triângulo. Exato, do terreno que tem a formato triangular. Então, eu acho que nós já temos condições de bolar uma estratégia para resolver o nosso problema. Então, nós já compreendemos o problema, já pegamos os dados. Agora, nosso próximo passo para resolver esse problema é o quê? Nós precisamos de uma estratégia. A estratégia é o quê? A estratégia é aquilo que eu vou fazer para resolver o problema. Como é que eu escolho uma estratégia? Analisando todos os dados que o problema me deu. Então veja, vamos continuar aqui, veja. O que nós queremos saber? O perímetro do triângulo. Então eu vou chamar bem aqui, ó, perímetro do triângulo. Vou botar um triângulozinho aqui, ó, perímetro do triângulo. Veja, ele me deu o perímetro total, que é quanto? 32 metros. Você concorda comigo que se eu pegar o perímetro total e tirar do perímetro total o perímetro do quadrado, veja, o perímetro total é a soma do perímetro do quadrado com o perímetro do triângulo. Mas eu sei o perímetro total. Se eu conseguir descobrir o perímetro do quadrado, eu faço o perímetro total menos o perímetro do quadrado, e o resultado vai ser o quê? O perímetro do triângulo. Então essa é a nossa estratégia. Como que nós vamos fazer para achar o perímetro do triângulo? Simples, vou pegar o perímetro total, que o problema já me deu, e vou tirar desse perímetro, quem? O perímetro do quadrado. Tudo bem? Aí você vai dizer assim, Daniel, mas como que eu vou achar o perímetro do quadrado? Fácil. Eu sei que a área do quadrado é lado ao quadrado e eu já tenho a área. Então eu tenho como determinar a medida do lado do quadrado e depois eu determino o perímetro só somando os 4 lados. Tudo bem? Então nossa primeira parte da nossa estratégia é essa aqui. A segunda parte é calcular vou botar aqui, o perímetro do quadrado. Tudo bem? Olha só. Nossa estratégia já está bolada. Tudo bem? Então, vamos ao terceiro passo para resolver o problema, que é o quê? Vou botar de preto aqui. O nosso terceiro passo é a execução. Ou seja, vamos executar aquilo que nós planejamos. Então, vamos lá. Vamos lá, ó. O perímetro... Vou botar de azul aqui para não confundir. Vamos lá, ó. O perímetro do triângulo é igual ao perímetro total, que é quanto perímetro total? Ó, o problema me deu aqui, ó, 32 metros. Então é 32 menos o perímetro do quadrado. Você vai dizer, Daniel, não tem o perímetro do quadrado. O que o problema me deu? Ó, que a área do quadrado, que é igual a L ao quadrado, tudo bem? O problema já me deu quanto é a área do quadrado, é 25 metros quadrados. Então, no lugar do A quadrado, eu vou colocar o que? 25. O lado do quadrado, nós chamamos de quê? De x. Então, onde tem um L, eu vou substituir por x aqui, tudo bem? Vai ficar x ao quadrado. Ok? Eu vou inverter o lado aqui, só para ficar organizado. Isso é igual a 25. X vai ser igual a mais ou menos raiz de 25. Por quê? Porque o 2 aqui ele é expoente do x. Se eu quero passar toda vez que um valor... Ó, veja, eu tenho uma igualdade aqui. Ó, acompanha o raciocínio. Esse sinal aqui é uma igualdade. Quando eu tenho uma igualdade, eu tenho um primeiro membro, um segundo membro. Isso aqui é o quê? Uma equação, tudo bem? E quando eu tenho uma equação, toda vez que um valor muda de lado,
ele faz a operação inversa. Então, se de um lado ele soma, do outro lado ele vai passar subtraindo. Se de um lado ele estava subtraindo, ele vai mudar para o outro lado, ele vai passar somando. Mesma coisa, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Isso vale também para a potenciação. Então, se eu tenho x ao quadrado e eu quero passar esse 2 para o outro lado, qual é a operação inversa da potenciação? É a radiciação, tudo bem? E é por isso que x ao quadrado passa para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada, porque aqui é 2, então a raiz tem que ser quadrada. Se fosse 3, seria a raiz cúbica, tudo bem? Acompanha o raciocínio? Então vamos lá. Só que eu não vou pegar o x negativo, por quê? Porque o lado do quadrado é uma medida, e a medida é sempre positiva, tudo bem? Então x vai ser igual a... Quanto é a raiz quadrada de 25? É 5. Olha só, então o lado foi dado em quê? O lado foi dado em metros quadrados, aqui ó, metro quadrado. Então o lado do quadrado ele é medido em metros. Olha, nós sabemos que o lado do quadrado mede quanto? Mede 5. Mas veja, olha para o quadrado. Quantos lados o quadrado tem? 1, 2, 3, 4. Então significa que o perímetro do quadrado ele é 4 vezes a medida do lado, que seria x mais x mais x mais x, 4x, tudo bem? O perímetro do quadrado vai ser 4 vezes 5, e isso vai me dar quanto? 20 metros. Olha só, o perímetro do quadrado é 20 metros. Então veja que o perímetro do triângulo vai ser 32, menos o perímetro do quadrado, que deu 20, logo o perímetro do triângulo vai ser, quanto é 30 menos 20? 32, aliás, 32 menos 20, olha só como é que faz a subtração. Bota unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, sinalzinho da operação, tracinho embaixo, vamos lá. 2 menos 0, 2. Eu tenho 2, eu não vou tirar nada, o resultado é 2, tudo bem? Agora dezena com dezena, ó. 3 menos 2, o resultado é 1. Então veja que 32 menos 20 é igual a 12. Veja então que o perímetro do triângulo é de 12 metros. A nossa alternativa correta aqui seria a letra C. Tudo bem? Aí, qual é a quarta etapa para a resolução de um problema? É fazer o quê? A análise do resultado. Como assim, Daniel, análise do resultado? Veja, eu achei um valor aqui, 12 metros. Eu fui lá, marquei 12 metros, tudo bem? Mas, qual era a pergunta mesmo? Qual o perímetro do triângulo? Isso que eu calculei aqui é o perímetro do triângulo? Deixa eu ver, perímetro do triângulo, perímetro total, menos o perímetro do quadrado. Está correto, realmente, esse valor que eu encontrei, né, de 12 metros, é o perímetro do quadrado. Então, realmente, o que eu encontrei é aquilo que a questão estava procurando e realmente a alternativa correta é essa. Eu sempre tenho que fazer essa análise, porque às vezes você está com pressa e aí você está fazendo uma conta, você está com tanta pressa que você acha aqui, ó, perímetro do quadrado 4 vezes 5, 20. Aí você corre aqui, aí se tiver o 20 aqui, você vem e marca. E às vezes o valor que você encontrou ainda não é a resposta que você estava procurando. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido. Tudo bem? Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos. Forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.